Capítulo 4. A pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. O medo tem alguma utilidade, a covardia não. Mahatma Gandhi. Discurso. É relativamente comum ouvir o comentário: aquela pessoa tem uma sorte danada. Olha como as coisas dão certo para ela. Não necessariamente, em muitos casos, o que a pessoa tem é coragem de buscar, de fazer, de estudar, de se organizar, de se preparar. A frase "a pessoa certa na hora certa, no lugar certo" é a indicação dessa perspectiva. A hora certa é o momento em que a circunstância aparece. O lugar certo também é circunstancial. A grande questão é: o que é a pessoa certa? A pessoa certa desta frase é aquela que está preparada para fazer o que tem que ser feito e para fazer o que pode ser feito em determinada circunstância. Essa frase faz sentido quando resulta da conexão entre a possibilidade e a iniciativa. Uma grande lição dessa conexão ao longo da história é referida a Tales de Mileto, 624 a 548, conhecido como o pai da filosofia. Embora a palavra filosofia tenha sido criado por Pitágoras, não há evidências diretas desses acontecimentos, mas valem como exemplo expressivo. A maior parte dos gregos na antiguidade costumava ver aqueles que se dedicavam à filosofia como pessoas que andavam nas nuvens. Não é casual que o principal livro contra Sócrates, uma comédia de Aristófanes, se chama As Nuvens. Apesar de a filosofia ser vista como uma grande abstrata própria de lunáticos, Tales enriqueceu numa atividade econômica de produção de alimentos. No século IV a.C., havia muitas azeitonas na Grécia, como há até hoje. Para saber o tamanho da produção de azeitonas no ano seguinte e calcular quantos lagares seriam necessários para armazenar o produto, a consulta era feita aos deuses, e quase como a inauguração do pensamento filosófico. Tales, que era um estudioso da matemática, decidiu fazer uma leitura mais racionalizada da realidade, isto é, além do pensamento mítico, em vez de apenas consultar os deuses, ele fez o que nós chamaremos agora de uma série histórica. Esse ano teve bastante azeitona, com tais condições climáticas, choveu neste período, os ventos sopraram desse modo. A partir da observação dessas variáveis, compôs um panorama. Contrariamente àqueles que haviam consultado os deuses, ele vislumbrou uma grande safra de azeitona no ano seguinte. Investiu fortemente na aquisição de lagares, silos, barris. A produção estourou, ele pôde estocar e enriqueceu. Tales foi capaz não apenas de orar ou de só apelar para as forças sobrenaturais, mas de identificar sinais para a ocorrência de determinados fenômenos, o que foi absolutamente decisivo para colher bons resultados. Não daria para afirmar que Tales acertaria em cheio, mas havia uma grande probabilidade de êxito pelo estudo que realizou. Algumas ciências procuram fazer a previsão, a pré-visão. Caso da meteorologia. Elas não são infalíveis, mas têm um nível de acerto alto. Algumas vezes, ao final de uma palestra, alguém, na intenção de me elogiar, acaba me ofendendo sem perceber. A pessoa fala: Cortella, você tem o dom da palavra. Ao dizer isto, ela está sugerindo que eu não tenho mérito nenhum? Que não fiz esforço algum? Que Deus me chamou. Vem aqui, você vai falar em público. Claro que não. Faz mais de 60 anos que estou na escola, como aluno e professor. Para escrever mais de 30 livros, eu tive de ler mais de 10.000 obras na minha vida. Cada dia estou numa cidade conhecendo, conversando, aprendendo, dando entrevistas, ouvindo questões. Eu erro, acerto, procuro e a pessoa diz: Você tem o dom da palavra. Claro que gosto de elogio, mas
pode dizer: "Você fala bem", mas dizer que eu tenho o dom não é a expressão mais adequada. Eu não tenho dúvida de que fui abençoado pela possibilidade de falar em público, mas eu tive de pegar esse dom e desenvolvê-lo. Não foi uma coisa automática, mas faz mais de 40 anos que sou professor. Atuo em espaços de comunicação, falo em rádio, em televisão, em palestras, em sala de aula, e isso exige esforço. Sempre me perguntam e serve para exemplificar o conceito. Como essa trajetória começou? Nasci em Londrina, no norte do Paraná. A minha família mudou-se para São Paulo em 1967. Numa sexta-feira, de formação católica, fomos à missa no domingo. Eu, caipira, sentei logo no primeiro banco, maravilhado com uma igreja grande com cenários para mim inéditos. Naquele ano, a Igreja Católica começou a incrementar a modificação do culto. Até então, a missa era rezada em latim, com o padre de costas para os fiéis, e somente ele e o coroinha ocupavam o altar. A partir daquele ano, o Concílio Vaticano II orientou que a missa fosse no idioma nacional, com o sacerdote de frente para os fiéis e com a participação de leigos nas leituras do altar. Pois bem, eu estava sentado no primeiro banco, aos 13 anos de idade. O padre começou explicando as mudanças e disse que começaria a ser mais frequente a presença dos leigos no altar, especialmente para fazer alguma leitura do dia da cerimônia. De supetão apontou para mim e disse: "Menino, venha ler para nós." Eu tinha duas possibilidades: sair correndo, que era o meu desejo naquele instante, ou subir e fazer. Mesmo assustado, eu decidi subir. E o padre me deu um texto, que, para meu azar, era uma epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Já tropecei aí, ao começar a ler, outra grande bobagem. Segurei o papel. A folha tremulando revelava tanto o meu nervosismo e quanto mais o papel tremia, mais eu tremia. Quando terminei, nem me lembrava do que havia lido. Na missa do outro domingo, sentei lá no fundo da igreja e o padre voltou a explicar que haveria sempre a leitura feita por um leigo. Lá de cima olhou para mim e disparou: "Menino, você que leu na semana? Vem aqui." Eu fui no culto seguinte, eu já havia me preparado. Na véspera, eu passara na igreja para saber qual seria a leitura. Na missa posterior, eu já estava gostando. No quinto domingo, eu sentava na frente, pronto para ser chamado. Depois comecei a ler na missa das 8, das 9, das 11, do meio-dia e faz mais de 4 décadas que falo em público. Olha que sorte tem o Cortella, não é? Sei que não sou capaz de fazer algumas coisas a menos que me prepare muito bem para fazê-las, e isso requer também preparar a coragem. Eu não dirijo, nem sequer tenho carteira de motorista. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho medo de dirigir. Costumo responder que espero que qualquer motorista tenha medo de dirigir, para que tome cuidado com a condução do veículo. O que a pessoa geralmente está querendo perguntar é se eu tenho pânico de dirigir. Afinal, medo é um estado de alerta, pânico é uma incapacidade de ação. Será que eu tenho pânico de dirigir? Não, eu não gosto. Mas eu sei que quem passou por um centro de formação de condutores foi movido por um desejo imenso de fazer aquilo, a ponto de superar situações em que o medo se aprofundou. Apesar de não dirigir, comecei a aprender em determinado momento da vida. A primeira vez que fui movimentar um carro, eu tremia e minha perna não parava no lugar. Mas quem dirige aos poucos vai construindo essa competência. Não tenho pânico de dirigir, eu não gosto, mas se eu fosse fazê-lo, precisaria passar por todo esse processo de aprendizagem, que não é automático. Afinal, ninguém pega o veículo e já sai por aí circulando. A sorte segue a coragem, desde que a coragem seja competente. É recomendável alertar
que coragem não é impulsividade. A força da coragem está na audácia. Ser impulsivo, impetuoso, leva ao insucesso muito mais vezes do que quando há planejamento e preparação. Por essa mesma perspectiva, uma pessoa cautelosa não é covarde, mas aquela que prepara o coração e a ação. Uma pessoa covarde é a que não tem ânimo sequer para tentar, porque o primeiro passo já a assusta imensamente. Quando falo que a sorte segue a coragem, não se trata de uma sorte esvaziada de perícia, de habilidade e de competência. É uma sorte impregnada de capacidades, e essa expressão parte do pressuposto de que a pessoa teve humildade para buscá-las. E este foi só um trecho da nossa leitura de ontem. Curtiu esse conteúdo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também vai gostar de ler com a gente. Para acompanhar a leitura completa, clique aqui ao lado e lembre-se, todos os dias tem leitura nova aqui no canal. Te espero no próximo vídeo.